Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo super difícil de gravar, um vídeo que eu não gostaria de gravar, um tema que eu não gostaria de falar, mas é um vídeo também que tive muitas confirmações de que precisa ser feito, então eu tenho certeza que vai ser um choque para essa geração. Bom, antes de começar, já quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir, o seu comentário aqui nesse vídeo para a gente ajudar que ele seja mais e mais propagado pela internet. Tenho certeza que esse vídeo é um recado da parte de Deus para essa geração, então é muito importante que você faça a sua parte compartilhando essa palavra. Bom, gente, a primeira coisa que me fez resistir a gravar esse vídeo foi o fato de que isso pode parecer ser um julgamento, né? E eu mesma pensei, mas eu não estou julgando a pessoa se eu fizer esse vídeo, né? As pessoas que se enquadram nele. E eu fui orar no monte essa semana. Quem me segue no Instagram sabe que eu estava lá no monte orando. E no dia que nós fomos orar no monte, eu tive muitas confirmações da parte de Deus que era sim para eu tocar nesse assunto, que era para eu falar sobre isso, porque Deus ele me lembrou que ele me levantou nessa geração como a atalaia, e um atalaia muitas vezes tem que falar aquilo que ele não quer falar, né? Mas ele tem que falar aquilo que Deus manda falar, porque se ele não faz isso, Deus pode cobrar de você. Então Deus falou para mim, diga aquilo que eu colocar na sua boca, sim, porque senão eu vou cobrar de você as pessoas que não ouvirem esta palavra. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que não é do meu feitio julgar a atitude das pessoas, mas o Senhor Jesus colocou no meu coração que a palavra é quem julga, e nós temos que ser julgados pela palavra e sermos repreendidos pelo Senhor, porque Deus repreende o filho que Ele ama. Então esse vídeo é baseado em algumas coisas que andaram acontecendo, né? E muito repetidamente, né? Eu comecei a ver isso repetidamente, não só no meio gospel, né? No meio dos famosos cristãos, mas também dentro do nosso convívio, dentro da igreja onde a gente congrega, né, dentro do nosso ministério, pessoas que não são famosas, né, que ainda não têm um ministério estabelecido, começaram a reproduzir essa mesma atitude que nós temos visto em algumas pessoas que são cristãos famosos, né, que estão expostos na internet, que tem um ministério de louvor, de adoração. Isso tem se repetido e tem se tornado o que a gente chama de modinha, né? Isso é muito grave, porque Satanás com certeza ele vai se utilizar dessa modinha para incentivar outras pessoas a tomarem o mesmo caminho. E esse caminho é muito perigoso, gente, é um caminho de morte completa, né? Mais do que morte, porque existe algo na palavra de Deus muito importante a respeito dos escândalos, né? A palavra do Senhor diz de quem mais é dado, mais será cobrado. Então essas pessoas a quem Deus dá a fama, né? Para que a fama dele trabalhe para o reino de Deus, com certeza Deus está tratando e cobrando muito mais dessas pessoas, e eu me incluo nessas pessoas já, né? Já posso me incluir nessas pessoas, porque Deus me deu sim um certo poder de incentivo, né? Que a gente chama de influenciador, né? Então quando a gente tem esse poder de influenciar as pessoas, nós que somos cristãos temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. E o que tem acontecido é o seguinte, você deve se lembrar aí na sua cabeça de alguma coisa que você viu parecida com isso, né? Eu não vou citar nomes, porque o nosso intuito aqui não é expor ninguém, mas sim o problema que está acontecendo, porque o diabo tem agido dessa forma no nosso meio. Muitas pessoas estão abrindo mão do seu ministério, da sua vida com Deus e também da sua salvação, né, para assumir uma vida de pecado. Então elas tomam essa decisão de assumir uma vida de pecado e abandonar a fé.
E para fazer isso, né, para tomar essa decisão, para expor isso para a igreja e para os seus milhares de seguidores, essas pessoas têm tido repetidamente a mesma atitude, que é o que eu costumo chamar de carta do desvio, né? Essas pessoas escrevem um textão, geralmente na sua rede social, e nesse textão elas vão justificar o motivo, né, ou os motivos pelos quais ela está abandonando o seu ministério e a sua fé. Então, nesta carta de desvio, essa pessoa vai com certeza achar alguns culpados, né? Achar também algumas justificativas para justificar a sua decisão de assumir a sua vida de pecado. Nós sabemos que isso é um fato do ser humano. O ser humano, ele é assim. Sempre precisamos achar um culpado. E nessa carta do desvio, geralmente, esse cristão começa a culpar a igreja, os pastores, os irmãos, né, a religiosidade. Ele vai achar diversas desculpas para aquilo que ele está tomando a decisão, que nada mais é se entregar para uma vida de pecado, porque ele não encontra mais forças de resistir, ou então não consegue mais conviver com a sua vida dupla, né, e a sua vida de engano. Mas o que me preocupa, né, e o que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer aqui é que essa carta de desvio, geralmente, ela é tão bem elaborada, né, com a ajuda do inimigo que já está ali trabalhando naquele coração e naquela mente, que ela começa a incentivar as pessoas que lê aquele texto, né, aquela carta, aquela justificativa pelo qual aquela pessoa está se desviando da igreja. Muitas pessoas estão aplaudindo, né? Quando a gente olha os comentários embaixo dessas atitudes, a maioria das pessoas, dos seguidores desta pessoa que outra hora era um cristão, era um incentivador da fé, a maioria dessas pessoas, desses seguidores que são jovens em sua maioria, ou seja, são pessoas mais propensas a serem induzidas por uma atitude de uma pessoa a qual ela se espelhava, essas pessoas começam a aplaudir, né? Começam a dar força, começam a colocar palavras de incentivo, ao invés de colocar naqueles comentários a pregação do evangelho, a pregação de conversão, né? A pregação que diz para onde aquela pessoa está caminhando. Você está caminhando para o inferno, ainda dá tempo de voltar atrás. E a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu sou prova viva, testemunha de que Deus pode levantar um homem caído. Muitas vezes eu achei que não tinha mais possibilidade de salvação para mim, mas o Senhor provou que sim, que Ele ainda me amava. E enquanto há vida, há esperança. Porém, precisa haver um arrependimento. E quando essas pessoas recebem incentivo ao invés do alerta, isso se torna cada vez mais difícil. Essas pessoas começam a tomar uma posição de vítima ao invés de serem responsáveis pelas suas decisões. E eu quero dizer para você nesse vídeo que você é sim responsável pela sua decisão. Você pode muito bem cair em pecado, você pode ter uma fraqueza e quando vê já cometeu aquele pecado, mas você tem o poder de decisão de se levantar do chão e querer ajuda, querer se levantar, querer se converter, querer mudar de caminho. Você continua tendo esse poder de decisão, sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele te tirou de uma situação de escravo. Nós não somos mais escravos do pecado. A partir da morte de Jesus na cruz, nós temos liberdade para escolher. E vale a pena escolher a Cristo. Quando isso começou a acontecer repetidamente no meio gospel, uma preocupação tomou o meu coração. Você pode estar aí olhando para eles e pensando, mas se ele, que era um super-herói da fé, está abrindo mão da sua fé, imagina eu que sou tão fraquinho. E a impressão que você começa a ter é que é impossível vencer o pecado. Mas a palavra que eu trouxe para você aqui da parte de Deus é que em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4, a palavra do Senhor diz algo muito forte que eu gosto muito de repetir. Paulo diz aos Hebreus: vocês ainda não sangraram na luta contra o pecado. Paulo está dizendo que na luta contra a tentação, você pode chegar ao ponto de sangrar, assim como Jesus chegou a sangrar pelos seus poros, só por sentir a angústia da cruz, por sentir o peso de todo o pecado da humanidade.
você também pode resistir ao pecado. E enquanto você não sentir o seu corpo sangrar nessa resistência, você ainda não chegou no fim. Ainda tem força para dizer não. Nesses textões que eles escrevem, né, na carta de desvio, eles costumam colocar o quanto resistiram ao pecado durante todos esses anos. E a impressão que dá é que o diabo foi contra eles mais forte do que ele é contra mim ou contra você. E isso não é verdade. Todos nós, todos os cristãos que você conhece, lutam contra o pecado todos os dias. A tentação não é uma honra só para aqueles que têm um ministério, que têm algum dom especial ou que têm muitos seguidores na internet. Não. A tentação, ela está na vida de todo crente. Não existe um só dia da sua vida que você não vá lutar contra o pecado. E você só vai deixar de lutar contra o pecado quando você chegar na linha de chegada do céu. Até aí você vai ter que lutar sim contra o pecado todos os dias. E você não se sinta privilegiado com isso. Todos nós lutamos contra o pecado. E eu estou aqui para dizer sim, existe possibilidade de um pecador dizer não para a sua vida de pecado e decidir uma vida de santidade com Deus. E por que você deve fazer isso? Por que você deve viver uma vida de santidade com Deus? Porque você ama Ele acima de qualquer coisa. Eu acredito que nós chegamos num ponto da humanidade onde o único motivo para nós vivermos em santidade é pelo nosso amor a Deus, a vontade de viver com Ele eternamente. Quantos de vocês vivem angústias terríveis durante a sua vida? Quantos de vocês vivem provas e lutas que te fazem chorar quase que diariamente? Você já pensou você viver todo esse período de luta aqui na terra e depois perder a sua eternidade com Deus? Se lá no céu é o único lugar onde você vai ser verdadeiramente feliz? Pode acreditar, meus irmãos, por muitas vezes e quase que diariamente o pecado se apresenta para mim. E quando ele chega na minha frente, quando ele chega tão perto que eu posso quase que sentir o seu cheiro, sabe qual o motivo que faz eu rejeitar o pecado? Eu sinceramente acho que Deus não merece essa decepção. Então eu parei para pensar na decepção que Jesus sentiu quando viu o seu amigo lhe beijando para lhe vender por 30 moedas. Jesus sentiu sim essa decepção na terra. Judas o traiu, andou com ele, teve um ministério. Jesus entregou muitas responsabilidades nas suas mãos. E o que Judas fez com tudo aquilo? Jogou fora por 30 moedas. A atitude dele depois de ter feito isso demonstra que não vale a pena. Quando você trai a Deus, quando você vira as costas para Ele, você enxerga a grande burrada que você fez. Quando você chegar na eternidade, que você vê que você perdeu a sua eternidade com Deus por conta de alguns minutos de prazer, você vai sentir aquela angústia que Judas sentiu, que o fez se suicidar, tirar a sua própria vida depois de devolver as 30 moedas. Não, definitivamente não vale a pena você trair a Deus. Não vale a pena você fazer o Espírito Santo de Deus chorar, se entristecer, se afastar de você. Deus tem sido bom, não há do que reclamar. Ele tem visto pessoas a qual ele confiava grandes coisas nesse tempo virar as costas para ele por causa de uma vida de pecado. Não seja você mais um a decepcionar a Deus. Eu espero que esse vídeo edifique a sua fé, fortaleça a sua fé e a sua santidade. E fique firme, em nome de Jesus. Tchau.